Deus. Lucas capítulo 5, versículo 27 ao 32, com o tema A Vocação de Levi. Eu peço que a igreja leia do versículo 27 ao 32. Amém? Glória a Deus. Para facilitar a leitura, olhem para cá para ler todos em uma tradução só. Ok? 1, 2, 3. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Mantenha a Bíblia aberta. Uma vez a palavra de Deus exposta, o Senhor pode trabalhar de várias maneiras. Amém? Lucas é um livro antigo, do ano 60 ao ano 80, depois de Cristo. Porém, a palavra de Deus ela não é antiga. Ela se renova diariamente para falar aos corações, trazendo arrependimento diário. O autor, Lucas, ele era um médico, participava das viagens do apóstolo Paulo, escreveu Atos dos Apóstolos também. Aqui o autor vai decorrer do tempo, ele vai falar sobre a vocação de Levi. Ou seja, Cristo ele está convocando os seus discípulos a uma vida nova, um estilo diferenciado, que conhecemos como o Evangelho de Jesus Cristo. No verso 27 diz: E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria e disse-lhe: Segue-me. E depois disso, o quê? No capítulo 5, o Senhor ele tem ênfase na pesca maravilhosa, onde ele reúne Pedro e outros discípulos a mostrar um grande milagre. Os discípulos começam a observar aquilo, dizendo: quem é esse que pode fazer grandes coisas? E começaram a largar tudo por amor a Cristo, por uma novidade de vida. Uma vez que eles já tinham aquela vida medíocre, mediana, todo dia a mesma coisa, eles queriam ver uma novidade. E a novidade que chega agora em Cafarnaum é Jesus Cristo. O Cordeiro que chega à novidade agora para transformar as vidas. E depois vem a cura dos leprosos. E em seguida a cura de um paralítico. E grandes coisas fizeram ao Senhor. E no verso 26 fala que todo o povo fica maravilhado. Mas eu quero te fazer uma seguinte pergunta. Qual é o seu objetivo de buscar a Cristo? É os sinais, milagre, maravilha? Ou é porque Ele é grande e Ele é o dono de tudo? Glória a Deus. No versículo 27, a qual vamos apresentar aqui, que diz assim: depois disso, depois de grandes sinais, curas e milagres, saiu e viu um publicano, chamado Levi. Quando se tratava de um publicano, era alguém que trabalhava para o Império Romano a fim de cobrar impostos. Trazendo para os dias atuais, acredito que ninguém gosta de pagar imposto sobre imposto sobre imposto. Vemos o aumento da gasolina, aumenta e o povo não aguenta mais tanto aumento. E era um fardo sobre o povo. E quem estava à frente era Levi. Levi aqui se trata de Mateus. Em outras traduções fala Mateus. Alguns nomes chamam ele
estudiosos trocam os nomes mesmo, porque era costume da época. E ele tinha esse cargo. Uma vez que ele estava na sinagoga, passava, o povo o rejeitava, porque um publicano era um pecador miserável, não podia estar à frente do templo, porque os fariseus os rejeitavam por conta de sua doutrina, que era religiosos, que eles eram ali fervorosos nos seus ritos. Rejeitavam o homem, mas Cristo não o rejeitava. Glória a Deus. Assentado na recebedoria, disse-lhe Jesus, segue-me. Essa recebedoria era como se fosse uma cabana, uma casinha onde ficava, as pessoas passavam e pudessem observar ele de longe, ele chamava com o seu caderno o imposto de Herodes de Antipas, precisa ser acertado. E o publicano, ele cobrava o dobro. Ele nunca cobrava o que era para cobrar, ele cobrava uma boa parte além daquilo que era para ser retirado do povo. Era uma comissão dele, era um estilo de vida. Se era 10, ele cobrava 50, 70, era algo que ele vivia para aquilo. Era uma comissão, um estilo de vida. Alguém que estava nessa classe agora, o povo via com os olhos tortos, não olhava com um olhar de admiração. Olha, esse é um homem bom, não. Para a sociedade, Levi, ele era um homem desprezível. E aqui Jesus ele faz o seguinte convite, dizendo, segue-me. Jesus um dia fez um convite para mim e para você. Nesta noite, eu quero te perguntar, você fez algum convite a algum vizinho, algum parente para seguir a Cristo? Se esquecemos de fazer convites, como um dia recebemos, a vir a Cristo e a negar a si mesmo e a largar tudo por amor a Cristo. Porque uma vez que estamos salvos, achamos que está tudo bem e não há nada para acontecer de novo. Mas Cristo nos chama a evangelizar os nossos vizinhos, colegas, amigos. Ao decorrer do texto vamos ver algumas situações. E o seguir aqui é acompanhar, ir atrás de alguém, se tornar discípulo. Ou seja, Levi agora está indo atrás de Cristo, aprendendo sobre os passos de Cristo. Outra hora ele estava lá cobrando, sentenciando, julgando o povo pelo seu rito. Mas agora ele está sendo discipulado pelo Mestre. Uma hora ele precisava levantar para julgar e falar, olha, você precisa isso e aquilo. Agora ele precisa sentar e ouvir a mensagem salvadora de Cristo. E esse seguir é ir atrás dele, ir atrás de Cristo, se tornar alguém parecido com Cristo. Eu e você estamos parecendo com Cristo ou só dizemos que estamos em Cristo? Glória a Deus. Há um ditado muito interessante que diz no mundo, a galinha que acompanha o pato, ela morre afogada, porque ela não está preparada para nadar como um pato. Eu e você somos sal e luz deste mundo. Nós não somos deste mundo, nós estamos sendo preparados para subir e morar nas mansões celestiais com o Mestre. Estamos sendo doutrinados, repreendidos pela palavra, pela exortação do ensino, pelo que o Senhor tem colocado aos corações dos ministros, a fim de que nós largamos a velha criatura, a velha vida. O apóstolo Paulo diz que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal ali, que ele não quer de fato, vem para fora e quer tornar a vida. Nós devemos matar o eu, nosso ego, nossa soberba. Se eu e você não matar, a nossa carne ela vai nos matar. A Bíblia diz que a ordem foi dada a Saul a matar os reis dos amalequitas. E Saul falou, não, eles têm ouro, eu vou pegar o ouro para mim. A ganância, o eu, olhou para as coisas desta terra. Ok? E Samuel olha, por que você não matou? Se a ordem foi esta. Mais para frente, vemos que Saul
está na frente de batalha, prestes a morrer. Quem vem matar ele? Os amalequitas. Ele tinha a ordem de matar lá atrás e não matou. Se eu e você não matar a carne hoje, amanhã ela não vai nos matar. Se eu e você não sair do celular, sair das coisas dessa terra, para buscar as coisas de Deus, não é um anjo que vai descer do céu e falar para você fazer isso. Sendo que uma vez que você já tem instrução disso. Glória a Deus. E é andar no mesmo caminho que Cristo, esse seguir. E eu te pergunto, que caminho você tem seguido nesta noite? O caminho dos fariseus, publicanos, dos hereges, da teologia da prosperidade. São muitos os caminhos que estão aí fora, são muitos os deuses, mas a palavra diz que o único caminho é Cristo Jesus e não há outro. Mas vem pregando-se um novo evangelho além daquilo que está escrito, e o povo gosta de novidade, gosta de movimento, e logo se perde. Logo se afasta do caminho do Senhor. A palavra fala que Moisés ele está no monte orando, clamando, e o povo falou: olha, Arão, fazemos um Deus, um bezerro agora, porque Moisés não vai mais voltar. A ansiedade pelo toque, a ansiedade pela experiência, a ansiedade em ouvir algo que toca o sentimento, que você venha ser ansioso agora por ouvir a palavra que dá vida, que liberta do pecado, ela que te tira das trevas e te traz para o reino do Filho amado que é Cristo. Que novidade é essa que o povo está procurando? Aqui Mateus está atento ao convite de Jesus. Mateus sabia que ele estava vivendo uma vida de condenação, uma vida de ruína, e ele recebe o melhor convite, que é seguir a Cristo. Glória a Deus. É uma honra fazer parte da equipe de Cristo. É uma honra fazer agora parte da comissão dos 12 apóstolos, de mudar o mundo, de transformar os corações e as famílias. É uma honra dizer que somos filhos de Cristo. E eu e você tem vergonha de dizer para o nosso vizinho que Cristo tem uma obra grande na vida dele, por medo de perder alguns benefícios. Talvez eu tenha medo de conversar com alguém do nosso serviço, do nosso ambiente, do nosso meio, com medo de perder alguns benefícios. Ah, não, eu sou crente até aqui. E Deus chama o povo a vir em novos passos mais profundos. A palavra do Senhor diz que Ezequiel está vendo um rio. E Deus dá uma visão desse rio para Ezequiel, para ele medir. E Ezequiel começa a andar e a água começa a bater no joelho, no tornozelo. E Ezequiel anda a tal ponto que ele começa a ter que nadar. O Senhor está chamando a sua igreja a passos fundos, abraçadas fundas no Espírito de Deus. Saia desse nível superficial. Saia desse nível superficial. Saia dessa rotina de só domingo na igreja, só terça. Deus quer ter contato diário na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no feriado. Não, eu não posso ser crente só em épocas de festividades, de ceia. Eu tenho que ser crente genuíno constantemente. Afinal, eu segui um convite, agora eu recebi, aceitei de seguir ao Mestre. Eu não posso ser o mesmo. Uma vez que eu desço as águas do batismo, a velha criatura tem que ser sepultada junto ao velho homem. E quem tem que se levantar é o novo Cristo dentro do meu coração. Glória a Deus. Aleluia! Você recebeu esse convite. Glória a Deus. No verso 28 diz assim: e deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Incrível que quando Cristo começa a chamar os discípulos, todos largam as coisas para trás, seja a família, bens materiais, coisas de luxo da terra, para servir a Cristo. Eles largam tudo, mas eu não consigo largar o meu conforto para fazer algo para Deus, porque isso vai me matar, vai arrancar algo de mim. Eu não consigo orar, me compadecer pelo próximo, porque eu só sei orar por mim.
Só eu que sofro, só eu que passo necessidade. O próximo, não. Ninguém sabe da minha dor. Há pessoas piores do que eu e você. E eu fico me queixando. Deus não vai fazer aquilo que me prometeu. Oh, Jesus. A maior bênção de um cristão foi Jesus ter vindo à cruz, ter sido ressuscitado e falado: eu vou ao Pai preparar morada para vocês. Tem coisa melhor do que isso? Não tem. Eu posso perder tudo aqui, mas eu tenho que ganhar lá em cima. Não, mas eu quero ganhar aqui. É o contrário, as coisas de Deus é perder aqui para ganhar lá. E ele deixou tudo. Após ouvir falar de Jesus, ele larga tudo. Eu, ouvindo Jesus, eu tenho que deixar o pecado. Eu tenho que deixar aquilo que eu amo. Aquilo que eu gosto, o meu bel prazer ama. Eu tenho que deixar para trás. Eu tenho que deixar por amor a Cristo. Eu tenho que entrar pela porta estreita, pela via dolorosa. A via do Gólgota, do chicote, dos açoites. Não, mas eu não quero sofrer, porque eu sou um crente vitorioso. Eu sou um crente que recebe prosperidade. Você tem que largar a terra, ou a terra vai te sucumbir. Jesus está falando que ele deixou tudo aqui por amor a Cristo. E eu e você temos deixado o quê? Por amor a Cristo. É uma luta. Falar que vamos fazer algo para Deus, parece que acontece 1001 coisas. O tempo tem que estar calor, não pode chover, não pode ter acidente, tem que estar tudo nos meus preparativos. E aqui ele deixa tudo, levantou-se, porque estava prostrado. Até quando a igreja vai ficar prostrada? A Bíblia diz em Isaías capítulo 52, que o povo está precisando se levantar, se revestir das amarguras de Deus, porque estavam prostrados na promessa antiga do templo. Havia sido falado que Nabucodonosor ia entrar e devastar, e o povo ficou chorando, se lamentando por aquilo que se foi. Ah, mas irmão, eu já ouvi dizer que Jesus ia voltar desde o tempo da minha avó, e ele vai voltar. Glória a Deus, e ele vai voltar, aleluia. A atitude de um salvo, de um novo convertido, é convidar outras pessoas a se juntar com o mestre na mesa. É essa atitude do verso 29 que Levi vai ter agora. Ele já está salvo agora em Cristo, e ele vai ter uma atitude de um cristão convertido. Qual que é? Compartilhar a alegria dele com os outros que estavam à sua volta. Eu e você temos compartilhado a alegria de dizer que servimos a Cristo com os nossos vizinhos. No verso 29, e fez Levi um grande banquete em sua casa. Esse banquete, na época, era algo crucial. Uma reunião para decidir alguns assuntos espirituais da época. E havia uma grande multidão de publicanos e outros estavam com ele à mesa, ou seja, havia outras pessoas que precisavam da salvação em Cristo Jesus. Havia outros. Meus irmãos, estou com a voz meio ruim ainda, mas está dando para ouvir aí, não tá? Glória a Deus. Aleluia. Ele deixa a sua vida antiga, ele larga tudo por amor a Cristo, e agora ele começa a compartilhar novidade de vida com outras pessoas. Eu não sei você, mas alguém que nasce de novo, que revive de fato, que estava morto, que agora começa a ter vida, ele começa a pulsar o coração por Cristo e falar: olha, Jesus fez na minha vida, me salvou, pode te salvar também. É a alegria de ser salvo. Ela resplandece, todo mundo vê. Qual é a sua alegria de estar em Cristo? É um fardo estar na igreja ou é uma alegria estar em Cristo? Aleluia! E aqui na mesa tinha homens pecadores, publicanos que não podiam chegar perto do templo, que os fariseus já o repreendiam. Há pessoas que ficam colocando
ferrolhos no céu, para que outros não entrem. Olha, no céu só pode entrar os tais. Ficam impedindo as pessoas de chegar a Cristo. Que eu e você não seja essas pessoas, mas que nós viemos ser a voz que clama no deserto, a voz que prepara, anuncia o Cristo que um dia voltará e buscará a sua igreja. Que eu e você venha ser a luz que precisa brilhar neste mundo de trevas e escuridão. Glória a Deus, aleluia. E ele continuou com a ideia, seguindo a Jesus. A mesa é um sinal de festejar, comemorar o quê? E Jesus começa a dar uma lição no meio da mesa. E o povo começa a ficar perplexo, porque estava comemorando o quê? Afinal, só tinha pecadores. Mas Jesus, no decorrer da história, vamos ver que Jesus está salvando alguém. Jesus está salvando alguém. Muitos estavam mortos. A palavra diz que é uma alegria no céu. O céu festeja quando uma alma se rende a Cristo Jesus. Aleluia! Que eu e você venha ter alegria quando alguém entrar por dentro dessa casa de oração e se render a Cristo. Mas que nós viemos ter tristeza quando ver as pessoas caminhando em passos largos para o inferno, porque era assim que o mundo está, assim, com o crescimento do homossexualismo, com o crescimento de ideologia do gênero, teologia da prosperidade, o povo está caminhando em passos largos, marchando, e a igreja calada. Abra a igreja, a boca, prega o evangelho, anuncia a verdade, porque a verdade ela tem poder de converter o coração corrompido. Aleluia! O maior escândalo da época do INSS, um monte de igreja envolvida, o povo se calou. A corrupção, antes que Deus converta lá fora, precisamos de uma recuperação nos altares corrompidos, pobres pelo pecado, pela ganância, pelo poder aquisitivo. Não entenderam nada de Cristo, tem que perder aqui para ganhar lá em cima. Bendito seja o nome do Senhor. Deus estava ensinando aqui no verso 29, os pecadores a andar no caminho. Cristo diariamente está ensinando a sua igreja a andar no caminho. E eu chego na igreja e falo de novo a mesma palavra. Aleluia. De novo o mesmo assunto. Parece que o disco não troca. É esse assunto que vai te levar para o céu. É esta palavra que vai converter o meu e o teu coração. Não há outra novidade. Pode ter avanço da tecnologia, pode ter crescimento da IA, do robô, mas o único que tem poder de sondar mentes e coração, lavar o coração do pecador, é Cristo através de sua palavra. Até na cruz, o povo aplaudindo a derrota de Cristo, mas Cristo olha e fala: hoje comigo estará este homem no paraíso. Houve salvação até no lugar de derrota e de desprezo. E eu e você espera cenários maravilhosos para que alguém seja salvo. Todo momento é momento de ser pregado o evangelho de Jesus. Eu e você dorme com a convicção de que amanhã vamos acordar. E se o amanhã não chegar? Fazemos planos. Eu vou ver isso, eu vou fazer. Mas e se o amanhã não chegar? Aleluia, eu vou comprar isso, eu vou alcançar isso. Mas e se o amanhã não chegar? E o céu? Quantas almas eu tenho ganhado para o reino do Senhor Jesus? Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Levi aqui está sendo incluído agora ao convívio religioso, porque ele estava excluído. Jesus, ele inclui as pessoas ao seu reino. Mas não de qualquer maneira. Você tem que largar o pecado, largar as coisas daqui para servir a Jesus. No verso 30, diz assim: e os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: porque comeis e bebeis com publicanos e
pecadores. Glória a Deus. Aqui o termo da comunhão na mesa significa um termo de aceitação social. Vemos que os convidados aqui são convidados de alta elite, publicanos que tinham cargos nas sinagogas, fariseus, escribas que tinham carta branca para entrar até o templo e voltar. E é aquele ambiente meio torto, corrompido, destruído que Jesus vai trabalhando e alcançando, libertando. Era mais nada Mateus falando, olha, Jesus me salvou, então eu vou convidar aqueles que são pecadores também, igual eu. Porque diante de Cristo, não há outro homem sequer que diz que é santo. E aqui são homens pecadores, literalmente. Romanos 3 fala que todos estamos destituídos da graça de Deus, uma vez que todos pecaram e carecemos da graça de Cristo. Mas eu já conheço Jesus, eu já estou salvo, eu tenho um cargo na igreja, eu sou reconhecido em grandes lugares. Não, eu não preciso de mais nada. Mas mesmo assim é um miserável pecador. E se não vigiar, cai, e cai, e cai sem a graça de Deus. E aqui é o convite. Aqueles que ficavam muitas pessoas ofendidas de não receber esse convite. Imagina agora, nossa, ele não me convidou. Mateus, ele não estava preocupado. Pós essa confraternização, o que iam dizer dele? Nossa, Mateus, você nos chama para ser confrontados por um homem que se diz ser Salvador? O Evangelho de Jesus ainda confronta. Não, mas eu não quero ser confrontado. Não, mas eu não posso ser confrontado, porque isto vai mexer com o meu eu. Isto mexe com meus benefícios. E no judaísmo há uma questão delicada comer com pecadores. Afinal, só eles eram dignos de tais aceitação. É uma questão de tal atitude que representava a aceitação do pecado da pessoa. Para o judeu, você comer com pecadores à mesa, homens publicanos que cobravam altos impostos, era você estar aceitando o pecado deles. Mas para Cristo, Cristo não estava aceitando o pecado dele. Cristo estava expondo o pecado deles à mesa, a fim de que eles se tratassem no seu interior com Deus. E eles estavam em conflito, murmurando, dizendo, olha para os discípulos, por quê? Isso vai contra as nossas tradições. Jesus estava falando, vocês também são homens pecadores que carecem disso. Publicanos eram vistos como errados e pecadores. Os fariseus eram vistos como certos e religiosos. Talvez no século 21 a qual estamos, 2026, os crentes são certos. Os ímpios são errados. Mas há crentes que parecem ser pior do que ímpios. Agem com tais atitudes que não são, de fato, de um servo que diz seguir a Cristo. E eu e você temos que ser diferentes. Nós estamos nessa mesa, mesa de amigo, mesa de pais, mães, filhos, avós, netos. Mas o que estamos fazendo à mesa? Estamos sendo contaminados? Ou estamos influenciando essas pessoas a servir a Jesus? O mundo te influencia mais a estar nele? Ou Cristo te influencia mais a sair do mundo? E aqui começou o debate na mesa, o negócio ficou meio estreito. Não trazia uma boa reputação comer com essas pessoas. Será que dizer que ser crente no século 21 traz boa reputação para alguém que ganha um certo valor aquisitivo, após que o patrão descobre, já começa a rebaixar ele, porque ele diz que serve a Cristo, e uma vez que a empresa só nega certos tipos de impostos, cobra as coisas erradas, uma pessoa que diz que serve a Deus não pode aceitar, e vai começar o confronto. A nossa fé, a nossa crença, ela tem que confrontar o pecado. Ela tem que confrontar o nosso eu, diariamente. Mas já está sendo romantizado. Está tudo normal. Não. O que importa é que ele esteja aí bem.
que importa é que ele esteja na mesma casa, não importa se esteja com quem namora, como acontece esse dinheiro. Glória a Deus. Vamos avançando. No verso 31 que diz assim: Jesus respondendo disse-lhe: não necessitam de médicos que estão são, mas sim os que estão enfermos. Os fariseus achavam que tinha boa reputação diante de Cristo, então eles estavam bons, mas eles estavam precisando de Cristo mais do que todos aqueles que estavam à mesa, pois eram homens maus. Em seus interiores conspiravam coisas contra o próximo. Pediam certas coisas para que o povo fizesse, sendo que nem eles mesmos conseguiam cumprir diante de Deus. Eram ativistas religiosos, estavam na sinagoga, tomavam à frente o assento, faziam orações altas, gritava para ser visto. E eu e você, o que fazemos é para ser visto por ou pelo Deus a qual cremos e servimos? Ou seja, os marginais sabiam que não eram dignos de salvação, porque todos aqueles que estavam fora do meio deles eram chamados de marginais. Vocês não são do nosso meio. A salvação não pode vir aos hipócritas, mas a salvação pode vir sim àquele que se arrepende de fato no seu coração. A salvação pode entrar dentro da sua casa, onde que ninguém dá nada, aonde aquele homem que está dizendo que um dia ninguém vai mais ao atrás dele, Cristo vai. A Bíblia diz em Ezequiel que os pastores estão dispersando o povo de Deus, os rebanhos, as ovelhas estão dispersas, mas o Senhor fala: chegará o momento que eu mesmo, pastor das vossas almas, vou de encontro a vós e reunirei o meu povo todo. Glória a Deus. Para os escribas, Mateus era um homem condenado à morte. Uma vez que era um publicano, ele estava condenado, não tinha salvação. Imagina a alegria de Mateus agora. Cristo chegando na casa dele. Talvez dormia com a consciência pesada. Eu estou roubando. Mas é para o meu sustento, Deus sabe. Mas está roubando. Eu estou em pecado, mas Deus sabe. Mas está te fazendo mal. Eu estou falando mal do próximo, eu estou ferindo os princípios de Deus. Não, mas Deus sabe. Deus sabe de fato. Se você e eu somos de fato convertidos em Cristo. Os pacientes, Jesus ilustra a cura aos enfermos, usando a cura dos leprosos, que não tinha cura. Uma vez leproso, não podia chegar ao templo, perdia o direito de ir e vir, porque a doença passava de um lado para o outro. E Jesus chega curando, e o povo fala: quem é este que cura os enfermos? Quem é este que cura? E ainda tem poder de perdoar os pecados. Glória a Deus. O pecado é como uma doença. Eu costumo dizer que o pecado é como um câncer. No começo ele é silencioso. Ele não causa dano. Ele não causa dor. Ele não traz vergonha. Mas conforme vai passando os anos, a doença vai avançando. O pecado vai avançando. Vai fazendo mal à saúde. Vai fazendo mal à situação da pessoa física e espiritual e mental. Cai o cabelo. A doença começa a comer o corpo. A pessoa já começa a ter debilitações, não consegue andar, perde peso. O pecado faz isso. Ele arranca o acesso à graça de Cristo da sua vida, uma vez que você permite que o pecado domine você. O pecado é como um câncer. No começo ninguém vê. É maravilhoso. Mas quando se alastra, é tarde. É tarde, é uma doença. É terrível viver uma vida inteira sem cura. Imagina agora a pessoa com diagnóstico e viver uma vida inteira em cima de uma cama, vegetando. É terrível. Mas agora imagina uma doença que leva à morte espiritual e condenação eterna, que é o pecado, que eu tenho consciência que vai me matar, mas eu não me arrependo. É disso que Jesus está falando. Eu vim para aqueles que estão doentes, não os que estão curados. E a cura aqui é espiritual.
Imagino que os fariseus estavam procurando agora, não tenho doença, está tudo bem com o meu corpo, mas por dentro eles estavam mortos. A Bíblia diz que é como um sepulcro caiado. Por fora é uma coisa bela, maravilhosa, bonita, mas por dentro está podre, sendo comido por vermes e bichos, larvas. É como uma pessoa que é enterrada. Dentro do caixão está ali podre, os bichos estão comendo ela, por fora está ali as flores bonitas. Assim é os crentes muitas das vezes, por dentro está morto. Está vivendo só Jesus na causa, está andando é um morto-vivo. Está na UTI, está respirando os últimos dias e ainda não tem a consciência de que precisa se arrepender e nascer de novo. Eu já sou salvo, eu já tenho Cristo, e fica-se com isso. Glória a Deus. E aqui, o médico fala que não necessitam de médicos, os cristãos são. Os médicos aqui é aquele que faz o diagnóstico. É aquele que mostra o check-up de como está o meu e o seu coração, de como é que está a nossa veia, de como é que está o fígado, o rim. Jesus, ele tem um diagnóstico para a sua vida. O diagnóstico é que você se arrependa, se levante e tenha vida em Cristo Jesus. Esse é o diagnóstico. Jesus disse, há um caminho, e o caminho sou eu. A Bíblia diz em Deuteronômios que Deus coloca um caminho diante do homem. Um caminho de bênção e o outro de maldição. Um de vida e o de morte. Cabe a vós escolher. Qual é o caminho que você tem escolhido? Qual é o caminho? O caminho da facilidade, do bel prazer. E os fariseus aqui achavam que de fato estavam curados. Não tem doença física, mas tem a doença espiritual que estava matando eles diariamente. E terrivelmente alguém morrer sem conhecer a Cristo Jesus. Por 3 motivos. Porque não quer, porque eu e você negligencia o chamado do ID e porque se omitimos a denunciar o pecado do próximo. Não, eu vou me calar. É meu amigo, eu não posso falar, eu vou perder a amizade. Não, se eu for para a rua evangelizar, se eu falar, eu vou ser um crente careta. Então eu não quero perder meu status social. O fariseu estava dessa forma. E eu e você, como é que estamos diante do Senhor? Há pontos para um evangelismo profundo que eu marquei aqui. Não há um lugar ideal, acústico, incrível, pastores modernos. Ou seja, nada disso importa. Não importa da eloquência do lugar, mas importa que tenha um coração sedento por ouvir a Cristo Jesus. E eu e você, nós somos boca de Deus nessa terra para anunciar e denunciar o pecado e trazer o pecador ao arrependimento. Isso é falar de Cristo. Não precisa de um lugar. Não, eu preciso que as pessoas venham primeiro à igreja. Sim, é necessário. Mas até que ela chegue aqui há um processo, há um caminho. Jesus foi preparando este caminho para Levi. Foi preparando cura, milagres, pregações, e esse caminho foi traçado. Trace esse caminho. Seja numa rota de feira, seja numa rota de ônibus, converse, puxa assunto. Dê uma de João sem braço, como diz o velho português, se faça desentendido. Nossa, olha como que estão as coisas no mundo, olha a guerra. Será que vai acontecer algo diferente? Começa a puxar assuntos. Fala que a Bíblia já alertava disso. Entre em assuntos. Mas é que só sabemos falar de futebol, só sabemos falar de casa, carro, fama, viagens. Não conseguimos fazer um evangelismo de qualidade. Ou seja, o evangelismo não se limita a diáconos, a evangelistas, a pastores. A responsabilidade é de todos, e é para ontem, é para hoje, é para agora. É para hoje, é para todos. A Bíblia diz, ide por todo o mundo. Todo o mundo, é todos. Não é só o pastor. Não é só o irmão. Você não foi chamado para ficar sentado olhando para mim. Você foi chamado para ganhar almas, pregar a Cristo. Ainda que seja em oração, ainda que seja para trazer as pessoas ao arrependimento. Mas faça alguma coisa em nome do Senhor Jesus. Falamos daquilo que amamos, valorizamos e reverenciamos ansiosamente. Ou seja, nosso coração fala daquilo que amamos,
e ansiamos diante de Deus. O que o seu coração tem falado nesses últimos dias? Mais da terra ou mais do céu? Lá no serviço, há um rapaz que ele é um termo meio estranho. Eu falo, é um ex-crente, vê uma equipe falando só do jogo do Corinthians. E ele fala com a boca dele, se esse povo falasse mais de Deus, essa empresa seria melhor. Ele fala com a boca dele. De fato, é verdade. O povo fala tanto do Corinthians, fala da contratação de não sei de quê, mas não fala de Jesus. Ah, irmão, você está dizendo que não pode? Poder pode, mas a prioridade, aquilo que consome o seu coração, o que é? Glória a Deus. E devemos ir atrás dos ex-igrejeiros. Aqueles que diziam que era crente e agora não quer saber mais de Deus por conta da igreja que o feriu, por conta de alguma coisa que aconteceu. Nós devemos ir atrás desse povo. Jesus ia atrás de todos, sem exceções das pessoas. E nós fazemos exceções por conta de placas, por conta de um sistema. Nós devemos ir atrás de todos e trazer o povo para a casa do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Da maneira que estão, eles não podem ficar. Podemos alcançar as pessoas como? Um testemunho fiel, uma vida de bondade. Uma pessoa que diz que ama a Deus. De fato, ela faz dívida e paga dívida. Já ouviu dizer o povo que faz dívida e não paga? Na Conte, na época o povo aceitava cheque, mas há muitos pastores, pessoas que diziam ser de Deus, que começaram a entregar cheques sem fundo. Que testemunho. Imagina você agora, como um patrão atendendo um cliente seu, você diz ser crente, ele é um ímpio, você não cumpre com o combinado. Com que imagem você vai passar? Entenda que não é a sua imagem. Sempre vem uma imagem maior. Ele é Cristo, ele é cristão, ele é da igreja. Que Cristo é esse? A pessoa vai falar isso de cara. Olha lá, eu não vou para a igreja por causa disso. Não vai ser sobre você, vai ser sobre Cristo sempre. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança, de fato é, não é eu que resplandeço, mas é Cristo. As pessoas olham para mim, tem que ver Cristo, vão falar, olha lá, não é crente? Não é eu, é Ele. Não entenda você que você está ganhando vantagem. Não tenha medo de anunciar a Cristo. Tenha prazer em falar de Cristo. Esteja pronto, deixe de lado as desculpas. Jeremias, Moisés e outros falavam, eu não passo de uma criança, eu não sei falar, minha língua é pesada, meu oratório é ruim, eu não tenho um status social bom. Pare de desculpa. Jesus só precisa de alguém que se ponha na brecha para pregar o Evangelho de Jesus. Ezequiel, eu estou atrás de alguém que se põe na brecha, mas eu não acho ninguém. Vou dar um exemplo aqui para você meditar. Se tiver alguém agora querendo tirar a sua vida, e você mora perto do lugar que vai acontecer isso, e o Espírito Santo te move, fala, vai orar, vai lá, essa pessoa ia perder a vida ou ia ganhar a vida, se dependesse de você? Reflita. Reflita. Talvez a nossa covardia tenha levado tantas pessoas ao inferno. E aqui Jesus ele está convidando o povo diariamente. Não tinha restrições. Evangelismo não é uma tarefa, não é uma tropa de elite, não é o BOPE que vai chegar amedrontando, não. É algo que vem de dentro para fora. É algo que tem que ser do coração, genuinamente. Isto é fazer a obra por amor a Cristo, não importa a quantidade, não importa o número, mas eu não posso ficar do jeito que eu estou, o povo indo para o inferno e eu estou com os braços atados. Isto tem que mudar. Glória a Deus. Evangelismo na rede. O que seria evangelismo na rede, irmão? Convívio familiar. Convide sua família. Fale de Jesus no trabalho, na rede social. Mande um vídeo, converse, puxe assunto. Há vários meios de fazer um evangelismo. Falamos de tantas coisas, certo? Com tantas pessoas. Se trocar os assuntos, é um evangelismo. Se vai dar resultado ou não, só Cristo sabe. Mas a sua parte, a minha parte, eu estou fazendo. Exemplo, ao caminhar com a pessoa para a feira, indique filmes que falem sobre sua fé, que falem sobre o testemunho de vida de Cristo em você. Aí a pessoa vai entender, ele é diferente. Ele não é como essas pessoas aí fora que ficam falando baboseira, que ficam falando coisas tortas. Ele é diferente.
Ele é uma pessoa inteligente. Uma pessoa inteligente, ela vai indicar um caminho certo. E eu e você tem indicado que caminho para as pessoas? No verso 32, diz assim: eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Como é que eu chamo pecadores ao arrependimento? Primeiro, que o púlpito precisa falar de A a Z verdades bíblicas. Denunciar o pecado, doa a quem doer. Não há como eu trazer o arrependimento no pecador se eu prego que ele vai ser vitorioso na segunda. Não há como eu chamar alguém ao arrependimento se ele está no pecado e eu dizer, do jeito que você está bem, Deus está se agradando porque você está no culto de domingo. Não há como, sem denunciar, sem expor o engano, sem mostrar o remédio que é Cristo, não há como haver cura nesses corações pedrificados. Não há. Jesus chamava todos ao arrependimento. Devemos fazer isso nos dias de hoje. Não devemos temer. Expor a verdade, trazer luz ao mundo onde o pecador precisa renunciar muitas coisas, assim como eu. Uma pregação fiel, expositiva, um púlpito bíblico, isso ajuda muito, uma teologia bíblica, expor a verdade, tocar em assuntos delicados, isso ajuda muito a chamar o pecador ao arrependimento. Você pode parar para ver. A igreja está crescendo, mas está crescendo doente, crescendo infada, está inchada de dopamina, inchada de prosperidade, de riqueza, mas o arrependimento é zero. Há uma grande frase que diz a seguinte coisa: demônio a gente se expulsa na oração, caráter a gente se trata. É muito fácil eu expulsar um demônio no nome de Jesus, esse demônio tem que sair. Mas o caráter é lapidado. É todo dia ali, ó. Tem que tirar as coisas ruins, o orgulho, a soberba, a vaidade. Tem que ser arrancado. E o caráter, quem tem o poder de transformar? Só Cristo. Quem converteu este homem? Publicano, roubador, cobrador de impostos, que cobrava além do que era para cobrar, que arrancava o leite da mesa, que arrancava o pão do trabalhador para levar para a sua família, sua mãe doente, tinha que dar mais. Devemos roubar as almas do inferno. Devemos arrancar rapidamente essas pessoas de lá. Porque o Mestre vem e vai chamar o seu povo. Glória a Deus. Jesus criou oportunidades. Jesus, ele cria oportunidades. Não adianta você falar, não, Deus não cria todo dia uma oportunidade. Jesus alcançou o perdido. Alcançou e ainda acrescentou um discípulo no grupo. Imagina, se cada um que está ouvindo essa mensagem, vai ouvir que está aqui nesta noite, ganhar uma alma, não vai ter lugar para pôr gente. A expansão do evangelho será maior. Os muçulmanos, eles têm muitas mulheres e têm muitos filhos, por quê? Eles entendem o quê? Quanto mais nasce muçulmanos, quanto mais nasce pessoas da ideologia do Islã, mais se cresce a religião do Islã. Positivo? Essa é a teologia de crescimento deles. Olha, vamos pegar várias mulheres, fazer vários filhos e introduzir a ideologia Islã. E assim vamos inflamar o povo. De fato, eles têm crescido. E nós estamos fazendo o quê? Paramos no tempo. Esperando um milagre acontecer, esperando um anjo falar o que precisamos fazer. E Jesus eu termino dizendo esse sermão com a seguinte frase: compartilhe o evangelho assim como Cristo compartilhou com os amigos de Levi. Glória a Deus. Coloque de pé nessa noite. Glória a Deus. Primeiro, Jesus